Bem, bom dia para vocês todos. Está aqui a surpresinha, olha quem chegou aqui. Bateu na porta, eu falei, nossa senhora, quem será que está batendo na minha porta, que eu já ia xingar essa hora, 10h30, ninguém, está todo mundo proibido de bater aqui a hora que a gente vai transmitir, né? Então, nós estamos aí. O Pablo Augusto disse que a audiência daqui hoje é maior que a Globo nos mundos subterrâneos. Isso se acertou mesmo, porque lá no mundo subterrâneo não assiste a Globo, né? Assiste coisa boa lá. Então, olha, bom dia para todos vocês. Para minha surpresa receber o Jorge aqui também hoje, porque o Jorge é que nem disco voador, né? Ele aparece quando a gente menos espera e some do mesmo jeito, entendeu? Então é assim, é o Jorge disco voador aqui. Ele gosta das definições aqui. E quando ele fica vermelho é porque ele é pego de surpresa mesmo, assim. Ele é transparente. Bom dia Lisa, bom dia Délia da Mata, Viviane acordada hoje, rapaz, você é uma privilegiada, rapaz não, mulher, você é uma privilegiada, ó. Justo hoje que você acordou cedo, o Jorge está aqui para te dar bom dia, tá vendo? Walter Santos, Lígia, Cacilda, Márcia, Renata, Luiz Fabiano e Pablo Augusto. Hoje a sala começou pequena, mas é isso aí. Então, ô Jorge, bom dia a todos. Que bom que você está aqui, né? Eu também estou com saudade. Então, o cara só apareceu aqui quinta-feira. A gente se vê pouco, agora a gente tem se visto menos ainda. Menos ainda. Né? E nem por e-mail, nem por nada, Facebook, nem nada, por telefone, nem... Nada, porque você não responde e-mail, não responde telefonema, não faz nada. Eu sei. Eu vou te contar, né? Mas tudo bem. É irmão é assim, a gente tem que... Não, família é karma mesmo. Tudo isso que a gente fala aqui, a gente tem que exercitar na prática aqui, né? Principalmente a paciência com os outros. Tá vendo? Não, mas esse é muito querido aqui, ó. Viviane diz o seguinte, eu já fui dar aula e daqui a pouco vai chegar uma aluna para eu dar outra aula, mas a Vivete ficará assistindo. Muito bem, então a Vivete será bem-vinda aqui, você assiste depois aí pelo YouTube. Bom, ontem à noite, graças ao empenho do meu querido irmão Bruno Rivetti, lá de São Paulo, que ele já me mandou alguns, né? Mandou alguns para cá, daquelas transcrições, aqueles vídeos que eu ganhei, de todo aquele material da SBE, palestras do Antônio Carvalho e do professor Ademar Ramos. Então nós estamos disponibilizando com o tempo, mas são coisas enormes aqui. Só ontem que eu postei do Antônio Carvalho levou 6 horas para fazer upload, 6-7 horas para fazer upload, né? São parte 1 e parte 2 que eu já postei hoje, é uma palestra do Antônio Carvalho falando sobre não sei o que. Tá aqui, onde está? Deixa eu ver, que é o maior mistério do universo, sabe? Então é muito legal, vocês vão poder rever, quem tem saudade do Antônio Carvalho, quem tem saudade... É legal porque é o resgate do material que estava VHS, não tenha dúvida, ficar perdido. Não tenha dúvida, e aqui, olha, quando eu ganhei de presente esses 41 vídeos, eu muito prudentemente entrei em contato com a Sociedade Brasileira de Biose, da sua diretoria, para ver o que eu fazia com esse material. Podia ser que a sociedade quisesse tudo. E me foi orientado e dito, o material é seu, está em boas mãos, você faz o que você bem entender. E o que eu bem entendi, outros sugeriram para eu vender, eu falei, não, de jeito nenhum eu vou vender. Então, nada. Você fez bem. Claro, vou disponibilizar de graça isso. Aí o Bruno resolveu me ajudar, foi mandado para lá, eles estão transcrevendo, demora um pouquinho, porque é muita coisa, o material é muito grande. Cada VHS tem não sei quantos... a primeira parte deu 2h30 do Antônio Carvalho, a segunda outro tanto. Então é trabalhoso demais. Mas nós estamos chegando lá e vamos disponibilizar tudo gratuitamente. Que ano que é, você sabe? Olha, o de ontem eu vi 2002. O de ontem, esse primeiro que eu fiz upload, 27 de janeiro de 2002, esse do Antônio Carvalho. Os demais eu não sei, porque é um material, pode ser, certamente tem material mais antigo do que isso. Muito provável. Muito provável. Então, tá aí, vamos disponibilizar tudo, um rico material. Então vocês têm aí, vocês são privilegiados, nós somos privilegiados, né? Porque Antônio Carvalho, Ademar Ramos, Newton Schultz, Jorge Antônio Ouro, puxa, tem e fora outros grandes. Eu só sou aqui, eu só sou eu, não é nada. Então tá aí, tem material muito legal e eu sei que tem gente que está muito contente com isso, né? Principalmente o meu querido irmão Jefferson Henrique de Souza. Bom, vou baixar aqui um pouquinho aqui, tá? Às vezes está na minha orelha aqui, tá no...
Tá 16 agora, ó. Agora sim. O estúdio aqui, quando ele diz que eu não vi. Tá melhorando, tá melhorando. Tá Agora massa tem aqui, que ser, né, background, TV, computador, som, tá vendo? cara. Então, Tá X no, né? Chique no último. tá vendo? Tá ficando chique aqui, ó. E, então tá aí, ó. Bom, o tema que se apresentou hoje aqui, e agora com a mudança, com a chegada do Jorge, muda o rumo. Eu ia abordar com vocês céu e inferno, mas eu ia abordar céu e inferno no meu ponto de vista do meu livro, daquele livro que eu tirei de circulação, mas que tem coisas muito práticas. Eu gostaria de ouvir. Não, mas aí... Não tem nada a ver. Não, então, sei lá, eu vou até ver aqui que é... Eu acho que é até legal, até eu poderia ler isso aqui, que eu ia ler com vocês, depois a gente discute com o Jorge. Pode ser, claro. Eu ia discutir, a gente discute com o Jorge, porque é muito importante a abordagem. Até porque eu não sabia você nem sabe, né? De manhã. Nem vi. Uma mensagem no Facebook perguntando se podia vir. Não, nem vi, nem abri Facebook nem nada. Vim correndo hoje aqui, já caminhei de manhã. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou ler esse texto do meu livro, que é esse que eu acho que eu vou ou reeditar, como eu disse, ou então vou disponibilizar em e-book gratuito aí na internet, sei lá, né? Então deixa eu pegar aqui, acessar o Gmail para poder passar o arquivo que eu quero com vocês aqui. Onde está? Céu e Inferno, está aqui, ó. Pronto. Visualizar, e nós vamos visualizar? Não, eu não gostei disso aqui. Vou passar para o bloco de notas e a gente já vê. Então você já fiquem. Nós estamos hoje na edição número 91. Viu, seu Jorge? 91. Ai. E o Jorge cabulou a maioria das aulas. Ele veio hoje é a 17ª ou a 18ª vez que ele vem aqui, nessas 91. Me deixou na mão, mas tudo bem. Deixei na mão, não precisa mais. Não tem problema, sei. Vamos lá, então, pessoal. Bom, o inferno, o céu e o inferno. Aqui no meu livro está o inferno e o diabo. Qual é o nome do teu livro? O Ungido. É um livro de 50 páginas. Você tem que reeditar e comercializar, porque o fluxo, o gênio do dinheiro, ele faz parte do processo e ele também tem que aprender a ser bem usado, sabe? Porque quando você usa o dinheiro para, assim, você vai comprar um gato de licor, você paga R$50, né? O ato da compra, o uso do dinheiro, isso aí é aprendizado para o gênio. Quando você pega o mesmo dinheiro que você compra um livro, esse livro vai te fazer bem. Sim. Isso também é um ensinamento para o gênio. E isso é uma coisa muito importante. O gênio da riqueza, o dinheiro, que é a expressão física do gênio da riqueza hoje, ele é aprisionado num sistema de forças, porque ele é usado para oprimir, para isso, para dominar. Isso aí é ensinar erroneamente o gênio. Então, o dinheiro ele precisa ser reeducado, precisa ser dado a consciência do novo. E a consciência do novo é isso, é fazer um fluxo, quer dizer, uma troca de recurso por dinheiro, mas que seja de acordo com o momento que a gente vive. Serviu para todo mundo isso aí, legal. Deixa eu ver, o Júlio, bom dia Júlio, bem-vindo. O Jorge acrescentará, porque a Viviane disse que se for trecho do livro Ungido, você matou sua curiosidade agora, né, dona Viviane? Pensou que eu ia falar da religião. Ontem à noite ela ficou me sondando de tudo quando era jeito, para ver se eu ia. Não, você vai falar sobre religião? Porque eu não sei. Você vai falar sobre religião? Ah, não, você vai falar sobre Osho. Eu falei, errou, 3 vezes você errou. Espera amanhã de manhã. Então agora ela descobriu que é sobre o meu livro Ungido. Falar sobre Osho é ser uma pauleira aqui. Tá vendo? Jorge, por gentileza, fale um pouco mais alto. Só se eu levantar a cadeira dele para ele falar mais alto. Ele tá eu troquei de papagaio de pirata porque antes a câmera ficava aqui assim, daí dava para pegar. Agora não, agora com a mudança de visual aqui, ó, ele está aqui do ladinho. Eu estou na mesma linha que o grego é maior mesmo, ele parece que eu estou lá atrás, ó. Então, e a câmera está na mesma distância. Exatamente, na mesma distância aqui, nós estamos aqui. Bom, então vamos lá. Bom dia, apesar da chuva, diz o Júlio. Adélia da Mata, isso mesmo, Jorge, faz parte desse mundo material. Júlio, para todo mundo aqui. Deixa eu ver quem mais chegou agora, que eu cumprimentei tudo, mas esses alunos aí que chegam, alunos não, essa turma que entra na sala quando ela já está aberta, né? Então tá aí
o Luiz Fabiano, a Renata, o Fernando, a Cacilda, o Júlio, os outros já estavam aqui na sala. Muito bem. Então agora eu vou passar esse trechinho do meu livro e depois o Jorge debate, nós vamos debater sobre o que está escrito aqui, sobre essa questão de céu e inferno, né? Então vamos lá. O inferno ou o diabo não tem localização, a não ser no pensamento mortal do homem. Os dois só se encontram onde o homem os coloca. Com a vossa iluminação espiritual, será que podeis colocar qualquer dos dois em alguma posição geográfica à face da Terra? Se o céu é tudo e nos envolve a todos, onde é que o inferno ou o diabo poderia ser colocado eternamente? Aqui faltou um R na coisa. Se Deus governa tudo, vamos dizer, a lei governa tudo, e tudo, onde é que qualquer dos dois poderia ser colocado no plano perfeito da lei? Eu vou substituir, tá vendo? Por isso que eu disse que eu tenho que trabalhar esse livro, refazer, porque o meu entendimento na ocasião era diferente do entendimento de hoje. Mas é que daí, por isso que eu tirei a de circulação, né? Se você chamar o manifestado de Deus e não antropomorfizar, tá certo. Mas aí que tá, mas ele está antropomorfizado já, esse que é o problema, né? Já está, de tanto que está. Se tornarmos a ciência das coisas, saberemos que há uma lenda narrada aqui, segundo a qual todo o calor e toda a luz, bem como muitas outras forças naturais, estão contidas diretamente dentro da própria Terra. O Sol, por si mesmo, eu vou corrigindo aqui o texto enquanto isso, não possui calor nem luz. Ele possui potencialidades que atraem o calor e a luz procedentes da Terra. Depois de o Sol atrair ou extrair o calor e a luz da Terra, os raios de calor são refletidos de volta para a Terra pela atmosfera que flutua no éter. Os raios de luz são como os que são puxados para a Terra, da Terra, mais ou menos pela mesma maneira, e são refletidos de volta da Terra pelo éter. Visto que o ar se estende apenas a uma distância relativamente curta, o efeito dos raios de calor varia na medida em que a gente abandona a superfície da Terra e ascende na direção do limite externo e superior da Terra-atmosfera. Ou da atmosfera da Terra. Alguém inverteu aqui. Me transcreveram agora e provavelmente deram uma errada nisso. Eu preciso reler tudo. Na medida em que o ar se torna menos denso, menos reflexão ocorre. Consequentemente, na medida em que a gente ascende a altitude cada vez maior, o calor se torna menos pronunciado e o frio aumenta. Cada raio de calor, assim que é atraído e refletido, tomba de volta à Terra, onde vem a ser regenerado. Quando se atinge o limite para mais além da Terra do que o ar, os raios de luz se estendem para muito mais longe antes de serem todos refletidos. Quando se atinge o limite do calor e da luz, chega-se ao grande frio. Esse frio é muito mais sólido do que o aço, e ele faz pressão para baixo, sobre o éter e sobre a atmosfera, com uma força quase irresistível, e mantém as duas coisas unidas. Supõe-se que o inferno seja quente, e que a sua satânica majestade renegue o frio. Assim, vós não conseguireis encontrar algum lugar de abrigo lá fora para eles. Agora que nos livramos deles, lá em cima passemos a considerar outra lenda científica e vamos para baixo. De acordo com essa lenda, a Terra, a uma pouca distância da sua superfície para baixo, é uma massa fundida. Essa massa é tão quente que derrete toda e qualquer substância. Esta massa em fusão se resolve mais lentamente que os movimentos da crosta se encontram, e é o lugar onde são geradas as grandes forças naturais. E ali, mais uma vez, a mão da lei governa tudo. Logo, não há lugar para sua satânica majestade, nem lar para ele ali. Portanto, se ele tentasse viver, seja no lugar mais quente, seja no lugar mais frio, achá-lo-ia muito falho de conforto, visto que o frio consome tanto quanto o calor. Nós pesquisamos todos os lugares e não podemos encontrar uma moradia para ele. Por isto, temos de presumir que ele se encontra exatamente onde se encontra o homem, e ele tem toda a força que o homem lhe dá. Ok? Foi somente... Onde é que está isso aqui? Já pulei aqui. A última aqui. Foi somente o adversário pessoal que eu expulsei, pensais vós. Sequer por um momento que eu poderia expulsar o demônio para fora de algum ser humano e depois permitir que ele entrasse numa vara de porcos que se lança a si mesma no mar?
Eu nunca vi o demônio em homem algum, a menos que ele próprio trouxesse dentro de si. O único domínio que eu alguma vez concedi ao diabo foi aquele que o próprio homem lhe otorgou. Então nós fazemos esse trecho do meu livro aqui, o Ungido, mostrou aqui cientificamente que o diabo, o Satã, sei lá qual é o nome que as pessoas dão para ele, não teria lugar nem lá em cima nem aqui embaixo, exatamente porque não existem condições atmosféricas para ele sobreviver. E a questão do céu também, que todo mundo busca, vocês viram que também é tudo aquilo que o homem consegue criar. Deixa eu ver, tem alguém aí? Nada, ninguém falou nada. Bom, Jorge, a gente percebe aqui que o tema apareceu, se manifestou hoje aqui, porque é exatamente para a gente dirimir essa coisa de céu e inferno. Inferno você já falou no Vida Inteligente, que vem de ínferos, né? Que é dos interiores. Isso, do mundo interior. E o céu não é isso aqui que a gente olha para cima e vê, é algo muito mais extenso que isso, né? Então, qual é na visão iniciática, qual é a definição de céu e inferno na visão iniciática? Ih, aí, Pedro, vamos lá. Assim, ó, você disse muito bem no teu texto sobre o que é o céu e o inferno, que é só aquilo que o homem coloca dentro dele. Que o céu de cada um, ou o inferno de cada um, é um lugar que só cada um pode construir, e uma vez lá, só cada um pode sair. Então, ninguém sai do seu próprio inferno a não ser por conta própria, ninguém sai do seu próprio céu a não ser por conta própria. E no céu e inferno de cada um está o conjunto de expectativas, né? Antes de falar da questão física, né? Tudo que você constrói em termos de pensamentos superiores, emoções superiores, é o teu céu. Tudo que você constrói em termos de emoções e pensamentos inferiores é o teu inferno. Astralmente, inferno seria as 3 camadas primeiras do astral, né? E o céu seria as 4 camadas superiores, depois já interfaceando com o mental, já interfaceando com a abstrata. Você chegou a falar isso, agora você me chamou a atenção, já acabamos de encerrar aquela série do astral, né? Eu não me lembro, você chegou a comentar isso? Não, né? Não. Então repete aí, como é que é? O inferno, isso que os seres... O inferno é a camada mais densa do astral, porque quanto mais denso é um pensamento ou uma emoção, né? Mais próximo da Terra ele tende a ficar, mais próximo do físico, né? Então ele vai habitar, é como se fosse o inferno de Dante, né? Aquele círculo, né? Então ele vai habitar as 3 camadas mais inferiores, então porque o ódio, o medo, a luxúria, a ira, os desejos de morte, essas coisas assim, tudo são criações, né? E os diabos que existem no inferno de cada um, todos eles têm um pai só, nós mesmos, né? Cada um é pai de cada um dos demônios que habitam o nosso inferno, né? E a ambiência nós é que criamos. Da mesma forma, cada um de nós é pai de todos os anjos que habitam o nosso céu. Olha só que interessante, ó. Por isso que é gostoso ter esse novo tipo de visão. Deixa eu perguntar aqui, para a gente ir alimentando aqui a conversa. Já fizeram perguntas aqui, eu quero atender todo mundo hoje. Sim. E depois sobra para mim, assim, diz que eu... Em cima e embaixo não existe. Primeiro não existe o embaixo, porque todo planeta que tem vaga de vida, ele é oco, assim como a Terra é oca. Né? Então esse em cima e embaixo é relativo, né? Tem que acabar com esse mito, né? Não existe porque assim, não existe em cima e embaixo nem na Terra, nem no universo, nem no sistema solar, nem em lugar nenhum. Né? Existe o universo. Porque o universo não dá para dizer que ele é redondo, nem uma elipse, nem quadrado, nem nada. Se pressupõe que seja, a ciência pressupõe que seja, baseado na análise da fragmentação da luz que chega e os telescópios, os instrumentos ópticos, eles quebram em várias partes e comparam, por exemplo assim, pega um elemento químico qualquer e veja o tipo de radiação que ele vai emitir em laboratório, aí chega uma radiação qualquer do universo,
eu comparo com aquela substância analisada em laboratório, aí então eu digo, a estrela que está a 50 milhões de anos-luz é formada por... A estrela que está a 50 milhões de anos-luz já não existe mais quando a luz chegou exatamente, aqui. pode até não existir mais. E a substância que está lá é completamente diferente. Então, tudo que a gente considera como universo visível é só uma possibilidade, né? uma perspectiva baseada na realidade que a gente vive hoje e não tem nada a ver. Muito do universo é uma maia também, né? Hoje, podemos considerar assim, né? Porque o universo inteiro é uma maia. É uma maia. O universo é uma maia? Por que o universo é uma maia? Sim, porque o que a gente vê não corresponde. Exato, claro. O universo visível, essa é a minha pergunta. Então as estrelas que a gente veja não correspondem à realidade, existem estrelas fixas no universo. A própria entrada da imagem do possível universo quando ela atravessa a caixa, que é o entorno da Terra, ela sofre distorção óptica. Então, o que a nossa visão é limitada também, né? Nós não temos condição de ver. Só uma pequena faixa de vibração, assim como a gente ouve só uma pequena faixa de vibração. Então a gente está aprendendo a ver o universo, aprendendo a ouvir o universo, a sentir o universo, assim como a gente está aprendendo a falar. Porque você está falando isso aí, está vindo aquelas informações na cabeça, aquelas memórias, né? Que fala que as pessoas dizem assim, olha, numa experiência pré-morte, essas coisas assim, essas experiências que as pessoas tiveram, elas vêm com uma informação, devem ter acessado algum lugar, algum plano aí astral, mesmo que seja no astral, mas elas dizem, geralmente, muitas pessoas já disseram, e eu acredito nisso, até porque eu não posso provar o contrário. Não conseguem definir a cor que viram, as cores que viram, né? Não conseguem definir os sons que ouviram. Já tivemos experiência ao vivo lá no Vida Inteligente, de cheiro que não vem de lugar nenhum e não entra pelo nariz. Você entendeu? Aquele calorão, não sei do que. Então tem realmente coisas que a gente tem que lembrar que assim, o que permite que a gente veja as cores é esse sistema óptico que a gente isso que eu disse, que é limitado. O que permite que a gente sinta o cheiro, esse sistema que está rudimentarmente sendo usado agora. A audição é a mesma coisa. Quando você está em um outro plano que não o plano físico, você não tem orelha, você não tem olho, você não tem olfato, você não tem gustação, você não tem verbo. A comunicação ela é da forma como ela é o tempo inteiro. Só que não dá para você ter parâmetro. Aí, obviamente, as cores são diferentes, os aromas são diferentes. Não adianta você querer verbalizar uma coisa que não é inverbalizável. Não, até porque quando você não vai... tem parâmetro? Quando você vai, supondo que você vai conversar em outro lugar. Ele dá umas escorregadas legal de vez em quando. Supondo que você vai conversar em outro lugar com outra categoria de seres, qualquer coisa assim, a conversa ela se apresenta como uma imagem, ela se apresenta traduzida, porque você está num ambiente que você não tem o ar para propagação do som. Sim. Então, não tem que dizer, vou para a Garta, eu vou conversar com as pessoas, vou para Shambhala não vou para a Garta, eu vou conversar, eu vou para Duarte, eu vou no astral, não, você não vai, porque você não propaga o som é uma coisa específica dessa arena que está montada aqui agora, entende? Da mesma forma como é a questão do céu e inferno, a gente monta as coisas. Você constrói mentalmente, constrói astralmente. E ali você vai ver. Então, qualquer lugar que você esteja, a regra é outra. Por isso que a gente conversa assim, na viagem ao astral, você tem que tomar cuidado, porque as regras do plano são outras. Aí você se lança no astral, né? Ou no teu céu ou no teu inferno, conscientemente. Querendo analisar o que você vai ver, né, baseado no que você tem de instrumento do dia a dia, vai ser uma experiência completamente chocante, você vai compreender nada do que está lá. Acredito. Bom, o barulho que vocês estão ouvindo é que tem britadeira hoje quebrando calçada, tá? Então não é nada extraterrestre nem intraterreno aqui, tá? O barulho que tá ali. Até parei a música. Não, vamos voltar aqui, é isso que eu quero aqui. Pera aí, antes da Viviane aqui, vamos voltar lá para... Opa, o mouse Mas é então, outro. E por que assim, historicamente se conceitua o inferno como embaixo? Isso. Né? Vamos começar por aí. E o céu como em cima, exatamente por causa disso que a gente falou da questão do astral e das criações mentais e astrais, que quanto mais elevada essa criação, mais difusa ela é. Quanto mais densa é essa criação, né, mais baixa ela tende a ficar. Então, por isso o inferno. E aí tem aquela questão das locas, né, que são os lugares, os lugares angélicos,
lugares assim, Sim. do bem, do bom e do belo, da lei que existe no universo. E em contrapartida tem as talas, que são os lugares infernais. Sim. Né? E aí se fala que para cada uma região sagrada, né, na Terra que corresponde a uma loca, né, existe também na própria Terra uma tala. Né? Porque daí, então, como a gente está no quarto sendo de evolução, no quarto tudo assim, o ponto máximo de inflexão da descida do espírito na matéria, então tudo que existe no universo está com representação também aqui nesse momento agora. Então, o que tem de mais denso? As talas onde habitam os demônios, né, do todo. E o que tem de mais angélico? As locas onde existe o que de mais sublime. Sim. Também. E por isso essa diferenciação, por isso que céu, né, o céu assim, das crenças religiões em cima e o inferno dessas religiões embaixo. Agora, o que existe de inventado para rechear esse céu e esse inferno, né? Aí sim, o inferno foi criado para meter medo, aquele fogo perpétuo, e o diabo, aquela coisa toda, né? Lúcifer, que daí é o portador da luz, e a forma, é muito interessante o seguinte, a forma que as religiões inventaram e antropomorfizaram o mal, né? Lúcifer, o diabo, o capeta, que não se queira dar, né? Sim. Que é aquele ser com chifre, com pé de bola, aquelas coisas assim. Isso é uma descrição assim, arcaica, né? Arcaica no sentido de tradicional, de antigo, dos Kumaras. Isso é a imagem de Kumara, né? Kumara, então, ele tem o pé de... Isso aí na maçonaria também, né? Sim, é por isso que a maçonaria usa, porque... Sim, até vem assim, perto de Ram é o carneiro. Sim. Né? E Ram foi o iniciado que deu início à Aryavata, né? A civilização hindu, onde tem todo o conhecimento que se tem hoje, né? E por que a imagem é do carneiro? Por conta de ser a representação de um Kumara. Né? Então, a antropomorfização de um Kumara seria um ser de cabra, né? Olha aí, tá vendo? Isso aí, ó. Entende? E aí então a igreja pegou assim, como é que as igrejas dos conquistadores faziam? Chegava numa civilização antiga, primeira coisa, mata todos os sábios e sacerdotes. Segundo, oculta todos os livros. Terceiro, pega o que tiver de templo ou de referencial cultural e em cima constrói uma igreja. E aí fizeram, e aí fizeram, mudaram as comemorações pro Natalis Solis Invictus, que é 5 de dezembro, as coisas assim, e aí pegaram uma figura tradicional, esotérica, filosófica dos Kumaras e transformaram na imagem do diabo. Inverteram completamente. A manipulação da então, e a coisa antagônica assim, que o pessoal fala, não, porque o Kumara, Sanat, não sei o que, o ascensionado, que não sei o que, e eu adoro o Sanat Kumara, e tenho medo do diabo, porque o diabo representa o mal, o Lúcifer e tal, e na verdade se você for ver Sanat, dá para escrever Satã. Pois é, não, Sanat, Sushati, são os 4 Kumaras, e mais o quinto, e mais o Kumara Rei. Cada Kumara ele é como se fosse um senhor de um sistema de evolução. Então, no quarto sistema, romano para o quinto, 4 Kumaras, romano para o quinto. Aí tem os Kumaras, Maharaj, assim, cada um agindo em um plano de manifestação, que vai desde manifestado até na... Só para vocês verem como a gente é manipulado totalmente, há milênios. Sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Sempre afastando da verdade. O conhecimento ele é oculto das pessoas e a lacuna, o vazio que deixa a falta de conhecimento é preenchido com o medo. Com medo, claro. E aí, como você desconhece, você tem medo, então você tem que recorrer a um Deus que você não ouve, não vê, não entende, que não fala teu idioma, e aí você recorre a quem diz que fala com ele no teu lugar, e se cria as religiões. E assim, por isso, porque a verdade liberta, né? E se a gente descobrir a verdade, nós estamos livres e aí não tem mais subjugação. E o céu e o inferno, assim, criado por humano, para o humano, e só se sublima pelo próprio humano. E assim, você está no inferno. Você está no inferno que você mesmo criou, que você imagina, com o capeta que você imagina, com todos os demônios que você mesmo pariu e alimenta todos os dias. Então é o seguinte, tapa na cara do diabo, que assim, se está no inferno, vão fazer a coisa direitinho, sabe? Para depois sair de lá quando for possível. Estou no céu, né? Aí no ambiente que eu mesmo criei, com a cor que eu mesmo criei, com os anjos que eu mesmo criei, com os devas, né, que eu criei todos os dias, e aí tem lá um Deus. Dá um abraço do cara, porque é o Deus que existe em você mesmo, você que fez, é você que está abraçando.
Quando for dar um tapa na cara do capeta, você está dando um tapa nos teus próprios medos. E dos dois lugares você só sai por conta própria. A chave para entrar e a chave para sair é tua. Ninguém tem o braço tão comprido que consiga estender a ponto de alcançar você nem no teu inferno nem no teu céu. Uma coisa muito simples. Aí, ó. Tá vendo? Olha a sorte do homem ter vindo hoje aqui. Vamos lá. Kumara não é Exu. Exu assim, são seres do astral, né, que é crença de determinadas religiões. E aí se fala que se fosse egrégor, ele é daí cultuado, são coisas completamente diferentes. Se você for ler isso aqui... Kumara são seres, são seres cósmicos responsáveis por sistemas de evolução. Não tem nada a ver. O que se faz é antropomorfizar. Aí se cria a crença da luz não sei o que, do Kumara ascensionado, e vai acender vela para o Kumara e também para o anjo. Isso nada existe. Isso é só como agora assim, é o que passa a existir como uma coisa místico-devocional na ausência do conhecimento. Não se cultua nenhum Kumara. Kumara é um ser em evolução, né, com uma responsabilidade evolucional e que se manifesta em hierarquias. Você faz parte de uma hierarquia, de uma linha do Pramanta que vai dando Kumara, todos nós fazemos. Legal, vamos lá. Olha, deixa eu falar. Não sei se existem por aí, mas no cotidiano, a Lígia, isso aí é uma das primeiras postagens, né? Lígia, mas as pessoas criam, recriam e alimentam seus céus e seus infernos com maestria. Sim, com maestria e mais, dando a vida para isso, porque o que existe no meu céu e no meu inferno são as formas, né, os medos, amores, dores e horrores que eu crio no dia a dia. E é isso que eu vou contemplar. Aí agora perdi o corpo físico, vou passar pelo processo da morte. Eu vou viver no céu ou no inferno? Não sei, depende do que eu criei. Exatamente, isso é importante. Depende do que eu criei. Aí a minha vida, meu dia a dia é só o seguinte, raiva, não sei o que, sexo, tá? Eu passei a vida no lazer humano com a consciência focada no instintivo, né? Perdi o corpo físico, vou para a morte, vou continuar chafurdando ali, né? Porque só eu, assim, fez o suco, tem que limpar a centrífuga. Olha aí, tá vendo? É bem boa, boa a analogia. centrífuga que você faz, você mete todas aquelas frutas, legumes, não sei o que, e aí terminou, o copo está prontinho. Aí você sente e toma aquele suco, aquela vitamina, aquele negócio assim, sensacional. Aí você limpa, agora eu tenho que ir lá ver o que você faz na centrífuga. Aí é o seguinte, 3 minutos para tomar o suco e 45 para lavar a centrífuga. Para limpar o troço lá, que não é fácil e não. lá tem tudo espremido e escondido, e você vai ter que meter a mão naquele negócio. Isso. Porque senão você não toma outro suco. Isso é o céu e o inferno de cada um. Aqui, ó, Pablo diz, fala da face revoltada de Lúcifer. Tem isso aí? Deixa eu complementar da Délia. Brinco aqui em casa que Paulo vai do céu ao inferno em segundos. Ele é do signo de Gêmeos, daí uma certa instabilidade. Ela está rindo aqui, né? Não, a face revoltada, né, assim, é que em um momento evolucional, por conta de um problema que tinha acontecido no terceiro sistema de evolução, aí as hierarquias que tinham que interferir com a hierarquia humana agora no quarto sistema de evolução se rebelaram, falaram assim, não, a humanidade não está pronta para receber o que a gente tem para dar ainda, que seria o mental. Essa revolta, né, de uma determinada hierarquia em não aprestar, em não aportar uma característica na gênese do ser humano, né, é que se criou o que conceitualmente se fala em queda dos anjos, só mais nada. Então, desce um ser com uma parte da hierarquia dele, e ele tem que experienciar a própria negação, quer dizer, viver na matéria mais densa. Ótimo. Né? Só isso, é o quinto planetário, né, que seria o responsável pela Terra. Ele se recusa a interferir, ele tem que chamar o sexto para resolver, o quinto se lança para resolver, o quarto estava pendente, o problema do terceiro, que é a cadeia anterior à nossa, e aí até que se faz todo um aprestamento, um saco contra o futuro para resolver o que historicamente, cosmicamente deriva para o comando que a gente vive hoje. O comando que a gente vive hoje, ele é ímpar do ponto de vista evolucional, porque é resultado de uma queda cósmica e também de um resgate já realizado. Então, o inferno, se em algum momento existiu, né, o mal cósmico, e o mal cósmico é o próprio bem em outra face, que é só para a evolução, mas o mal humano é a interpretação errada do que é o mal cósmico, não é? Então, se em algum momento existiu, hoje já não existe mais. Então, é porque tudo já está equilibrado. O que existe é só o eco disso ainda sendo ouvido pelos humanos. É como se fosse sem grego. A gente está num túnel e alguém grita lá para a gente nesse túnel: ei, corre! Aí a gente começa a correr.
aí lá na ponta outro grita assim, ei, pode voltar, só que ainda está ecoando o corre, né? E você está correndo, e o outro lá, não, volta, só que daí tem um tempo até que o volta se propaga, e quem não está prestando atenção não ouve e sai desabalado da carreira. Essa é a diferença entre o mal humano e o mal universal. O mal universal é só aquele oposto à evolução, para que a própria evolução se faça. Porque se tudo no universo fosse perfeito, para que existir? Se tudo no solar fosse perfeito, para quê? Se toda a humanidade fosse perfeita, para que existir? Para evoluir? Sentido, não teria evolução. Nada. Exatamente. Vamos lá. Mais uma vez, só esclarecendo para a Viviane, acho que você já respondeu, se precisar fazer alguma parte você faz. Mais uma vez é dito em cima e embaixo. Ok, o embaixo já sabemos que se refere aos mundos internos. E quanto ao em cima, se refere a quê? Onde fica esse em cima? Não, o inferos são os mundos subterrâneos, Viviane. É o externo e o inferno, é o para cima e o para baixo, mas são termos conceituais, porque na verdade o que é o para baixo? É aquele que habita em um pequeno espaço. O que é o para cima? É aquele que habita em um grande espaço. Quanto mais para cima eu vou no universo, assim, quanto mais para cima eu vou no astral, é só maior amplitude do que eu estou pensando. A mesma coisa, um sentimento de ódio comparado com um sentimento de amor universal. O sentimento de ódio está restrito a isso daqui. O amor universal está expandido no próprio plano que ele dá origem. Só essa que é a diferença, mais nada. Legal, tem uma pergunta aqui da Lígia que diz: Jorge, onde estão esses outros planetas habitados que você mencionou? Nossa, sim, cada planeta onde existe a vaga de vida, ele em si é oco, porque no meio há um núcleo evolucional chama Shambhala. A Agartha é uma coisa temporária, não existia, passou a existir e não vai existir no futuro, porque a Agartha vem para a superfície. Já Shambhala existe porque ela é o núcleo, é a diretiva evolucional daquele globo, daquele planeta evoluindo. A Renata diz: olhar para o universo é olhar para o passado do universo. Nada está como vemos hoje. Perfeitamente. Você recebe luz de um ponto que existia 50 milhões de anos. Quer dizer, o planeta ainda não estava nem evoluindo, aquele ponto já estava emitindo luz. A Viviane diz que a Vivete quer saber o seguinte: quando estamos em contato com a mônada, podemos dizer que estamos em contato com o nosso céu, e quando estamos em contato com o astral denso, estamos em contato com o nosso inferno, porque está entrando pelo plexo solar? Não tem como estar em contato com alguma coisa, porque todas as coisas que você falou estão em você e são você. Então, beleza. Bela resposta, curtíssima. Jorge, discorra como o céu azul não é como vemos e achamos, e sobre o sol da noite. Paulo Weller. Porque o azul já é a dissociação do universo passando pelo Akasha. E ele é azul porque a gente está nas bordas do quinto sistema evolucional, e a cor do quinto sistema é azul, porque cada sistema evolucional gera uma cor, por isso são 7 cores, 7 sistemas. Né? Aí a gente vê o azul, nosso olho traduz o azul, mas assim, a ciência, né, chegou à grande conclusão há 3 semanas atrás que o sol não é amarelo, o sol é branco. Óbvio, a gente está rouco de falar isso há anos, há décadas. Como é que é o sol aqui? Não é amarelo, é branco. É branco, tá. Claro. E o sol não tem matéria, ele é plasma, óbvio. Né? Só que ainda ele não tem calor, ele é eletromagnético. Né? E o conjunto Terra-Sol é que dá o calor, o conjunto Terra-Sol é que dá a luz. Agora me diz uma coisa, você está falando do Sol aí, tudo bem, já falamos sobre os 3 sóis, o Sol oculto, essas coisas. Agora, não pode ser ilusão isso que a gente vê pelos telescópios, por exemplo, essas explosões solares, aquelas línguas de fogo que são maiores do que o nosso planeta, cada língua. É muito maior, tanto é que assim, uma das grandes enganações que existe no que é divulgado é as imagens quando se fala de Sol e Terra, né? A proporção entre o tamanho da Terra e o tamanho do Sol Nossa Senhora, exatamente. Então, ponta de alfinete para... Sim, se o Sol fosse para destruir a Terra, não tem aquela... Tanto é que assim, a velocidade da luz, se o Sol explodisse agora, a Terra ainda existiria mais 8 minutos e pouco. É longe pra caramba. Longe. E o cara é grande pra caramba. Astronomicamente é longe. Só que ele é um conglomerado eletromagnético, né? E aí o Sol, ele pulsa e ele dá a vida não só para a Terra, ele dá a vida, porque ele é um reflexo do Sol oculto, né? Ele dá a vida para todo o sistema. Ele mantém o sistema orbitando o sistema solar, todos os globos ligados a cada um dos planetas, né? E mantém o conceito de vida no sistema, propagando prana. Então, a gente conversou, né? Ele propaga prana que vai aos confins do sistema solar, passa pelas formas que existem em todos os planos que compõem o sistema solar, não físico 7, né? E aí isso volta para o Sol,
né? E aí essa densidade que foi varrida nessa ida e volta é que são as manchas solares. Então, essa atividade do Sol, essa coisa assim, é só a expansão de prana e a recepção do que de contrarraio foi criado. Maravilha, valeu. Chamá-la com S, Newton. Valeu, Esperibelli. Deixa eu voltar, pera aí, para não pular aqui, Jorge, espera um pouquinho. Já falou tudo. Isso, exatamente. Dos Templários. É aqui que eu tinha parado. A origem é a mesma, depois derivada, porque os Templários, eles sempre tiveram os verdadeiros Templários, né, que existem até hoje, não tem a ver com o que pensa-se ser, né? Está ligado à tradição do Graal, que veio desde a época da Atlântida, sabe? E aí parte desse conhecimento foi trazido e foi exteriorizado. Da maçonaria, no momento em que ela teve a tônica do ciclo, que foi quando realizou, aí participou da queda da Bastilha na França, essas coisas assim, sabe? E essa simbologia do bode, do Baphomet assim com o tifão, né, tem a ver com o conhecimento esotérico tradicional hindu ou atlântico, se queira, onde tem origem. E esse desconhecimento das pessoas faz com que se dê nomes pejorativos, se acha que é coisa ruim, não tem nada. A gente não pode, o desconhecido, a gente não pode opinar sobre o desconhecido, a gente vai estar pré-julgando. Lígia, se o Antônio falou Exato, que os Kumaras são os Exus, ele ia estar falando, pensando no público que estava ouvindo ele, ou ele se confundiu. Absolutamente não tem nada a ver, porque um Exu, né, é uma entidade criada recentemente, né, e habita no astral e alimentada por quem nele crê. Já os Kumaras são 4 Kumaras, um para cada sistema de evolução. O 5º Kumara dá informação agora, não tem nada a ver com o que rola na internet com relação aos Kumaras. E nesse momento evolucional que aconteceu para que houvesse esse aprestamento universal, o próprio Kumara Rei se antropomorfizou para resolver a questão cósmica, mas não tem nada a ver com o Exu. E aqui eu, na qualidade de distribuidor desse presente que eu ganhei, de um irmão de São Paulo, Benedito, que me passou esse material do Antônio de Carvalho e do Ademar Ramos, e eu estou disponibilizando para todos na internet, eu não gostaria que a gente, nas nossas conversas, ficasse debatendo aqui o que o Ademar falou, o que o Antônio falou e o que o Jorge falou. Cada um tem o seu conhecimento, né? Por que, Grego? Porque assim, como a gente tem feito lá nas conversas. Isso. Se tira as camadas aos poucos. Não tenha dúvida. Primeira coisa. Segundo, é só discípulo conversando. Ninguém errou, ninguém falou nada errado. Não, e é só discípulo conversando, que assim, vai errar, vai acertar, vai dar sua impressão sobre as coisas. Agora, o conhecimento em si, enquanto verdade, esse é imutável. O que muda é a nossa maneira de interpretar. Então, foi muito bom a gente fazer esse esclarecimento aqui para não termos julgamentos. E às vezes é assim, aqui. você está conversando com as crianças no jardim de infância, você tem que contar um conto lúdico. Você vai discutir na academia sobre o manifestado, então você já consegue avançar um pouquinho. Você tem que dosar, você tem que dosar muito bem isso. E cada um vai entender de acordo com o seu nível de entendimento, né? Vamos seguir aqui. E até porque o melhor conhecimento é o conhecimento que eu preciso. Não é assim, não adianta eu querer saber todo o universo, não. Eu preciso saber só aquilo que é necessário para que eu faça o meu trabalho. E qual é o meu grande trabalho? Mudar o meu mundo. E olhe lá se eu conseguir. Já é uma grande coisa. Isso. Olha lá, Nilton de Porto Alegre diz o seguinte: quando um ser, alma humana, transgride muito a lei, diz-te que esta alma não pode ser aproveitada. Quando da sua resolução no Cama Louca sobram alguns elementos, esses podem ser aproveitados em algum reino inferior ou se resolvem sendo distribuídos no próprio plano. Quando a alma escala se dissocia da própria mônada. Então, quando ela cumpre o período do primeiro sono... O próprio ciclo evolucional, Sim, ou no próprio plano também. Sim. No final do sistema, ela vai se dissolve na matéria, não tem... E também, assim, é sem dor nem causa, não tem... Mesmo a alma que existe, não está vinculada, o cara fez um montão de bandalheira, já passou o período lá do primeiro sono, viveu no mundo que ele criou, no inferno que ele criou, e fica lá, era sem conta, e se apaga como uma vela que acabou o oxigênio, e pronto. Aqui é até interessante isso aqui, ó. A Lígia diz, maravilhosa explicação, Jorge, isso porque isso mesmo, tem que pôr a mão na massa. O problema é que as pessoas querem tudo fácil, vão aos centros espíritas, nas igrejas, para pedir bens materiais fáceis. E aqui o Newton diz, mas podemos dizer isso aqui que você citou, que acho que como ele complementa com o Champala depois, que é com essa,
Podemos dizer que essas cidades são astrais? Muito bom ele ter falado isso, Não, porque nós já falamos sobre esse negócio de cidades astrais, né? Não, depende assim, ó. Se, né? Assim, existe uma pessoa que adora tourada, ele se apraz, é uma delícia aquela disputa entre o touro e o toureiro, o ferir o touro, aquele sangue na areia, o arrancar a orelha do touro, né? Aquela coisa toda. Você constrói aquele mundo das touradas aonde? No teu próprio astral. Tranquilo. E aonde é que está? Vai estar na parte densa onde aquilo consiga existir. Não é no mesmo lugar de alguém que vai construir um mundo ideal da paz humana. Quando a pessoa perde o corpo físico e ela vai continuar vendo tourada, é naquela parte do astral que ela mesmo construiu. Só que é o seguinte, todos que gostam de ver tourada constroem coisas similares, por isso se encontram no mesmo mundo. Que é um absurdo, né? Mas bom, um absurdo então, para você vê nós. como exemplo, né? Então, em que lugar do astral que está? Depende qual é que é a densidade do mundo que você cria. Então, a diferença entre uma louca, né? Uma loca e uma tala é só o que tem nela. Entende? Criado por ser humano. Walter, você ouviu? Nós estávamos falando sobre Baphomet mesmo. Depois você vê no. Não, André, não tem a ver com o cone oculto da Lua. O conceito de religiões é aquela questão do inferno, do fogo, da alma penada e tal. Isso não existe, isso vai acontecer depois do primeiro sono, pós-período de corpo físico, mas o cone oculto da Lua, que nas traduções se fala que é onde estão as almas que já não têm mais nenhuma conexão com o momento evolucional, é uma coisa distinta. Né? A Nilta volta a perguntar: a onda de vida, mônada, que o Sol dá à vida ou prana, são tipos de vida metafísicos ou em potencial? Não, físico real. É o que alimenta eletricamente, desde a tua capacidade de pensar ou de escrever o que você escreveu, até a eletricidade que mantém os teus átomos coesos. Isso é o prana. E ela complementa o seguinte: no universo, há vida física em outros planetas como aqui? Assim, acho que a gente tinha que se ater ao nosso sistema evolucional, sabe? Porque no universo existe, então são 7 planos existenciais, não é? Cada um desses planos está dividido são 7 mundos existenciais: mundo físico, vital, astral, mente concreto, intersato, mãe e búdico. Cada um desses mundos existenciais está dividido em 7 planos. Cada um desses 7 planos mais 7. Então, para cada um plano onde a gente está assistindo agora, existe 49 possibilidades de existência de vida, mas não no conceito como a gente compreende hoje. Por exemplo, assim, existe uma hierarquia hoje, a gente nunca conversou. Existe uma hierarquia hoje em um planeta do nosso sistema solar, onde a consciência está focada já no búdico. Aí você vem e me pergunta: qual é o corpo físico desses seres? Impossível descrever. Eles existem enquanto vida perfeitamente. Você falou do nosso sistema solar? Sim, existe enquanto hierarquia. Seria aquele planeta que você disse que ainda vai ser descoberto? Como é que é o nome dele? Não. Não é Vênus, então? Não vou declinar, não precisa, porque assim... Não, tem um planeta aí que você falou que vai ser descoberto ainda. Como é que é o nome assim, dele? Você já citou o nome, não me vem na cabeça agora. Como é que é o nome dele aqui? Vulcano, exatamente. Vulcano foi o primeiro, logo vai ser. Então, foi o primeiro onde teve. Então. Quando se fala planeta Saturno, planeta Sol, planeta Lua e o quarto planeta Terra, não é o planeta que a gente vê um sétimo aspecto desse planeta. Okay. Então tem uma hierarquia, tem hierarquia para todos os gostos, né, no nosso sistema. Só no nosso sistema, você entende? Mas você imagina que daí o plano búdico se estende por todo o universo manifestado, o átomo por todo o universo manifestado, o astral por todo o universo. Obviamente existem formas de vida, agora o que não existe é isso que se quer, que daí venha um ser parecido com o ser humano, usando o disco voador para se deslocar de um planeta para outro, que é uma coisa assim tão limitada, uma coisa assim, sabe como? Uma coisa... É como você querer descrever uma fruta que você nunca viu. Exatamente. Você chega lá em Macapá e pede para a pessoa descrever como é que é o pinhão. Né? Pinhão, como tem o âmbito lá, esse é um negócio grande pra caramba. Não sei se é uma fruta tamanho de uma melancia, não, pinhão é um negócio pequenininho. É questão de perspectiva, então existe, obviamente, né? Agora, não dessa forma como está sendo colocado. Isso é uma coisa assim. É essa pauta da mídia para distorcer a realidade. Alguém aqui que não conseguiu escrever o nome?
que está aqui como pseudônimo aqui, Fufibumf, diz aqui: estou em luta contra sexo. É contra o sexo e não estou conseguindo vencer. Está muito ruim. O que faço, meus amigos? Alguma dica? Perdão pela covardia de não me identificar. Não. Obrigado. Tanto é que aqui você não precisa se preocupar com isso. Covardia, não tem nada a ver. E a identificação é um direito teu, não muda o fato. Claro. Mas você vê assim, só o fato de você colocar que você está em luta contra alguma coisa já é um grande primeiro passo, porque antes você não se dava conta que estava sendo dominado pela tal coisa. Aí o lutar contra, que assim, é você evitar de depender totalmente. O que é evitar de depender totalmente? O que é evitar de fazer tua vida girar em torno de alguma coisa? Tanto faz se é sexo, se é comer chocolate, se é ficar sem coordenado, qualquer coisa. É um conglomerado de seres que você mesmo criou, que você alimenta aquela satisfação, aquele desejo, e que tem determinância sobre todos os outros que você tem. O que você tem que fazer é desenvolver primeiro a vontade para ela se contrapor ao desejo, entende? Não é vontade de, é desejo de. Quando a vontade se contrapõe ao desejo, então abre espaço para que outros desejos também passem a existir. Aí quando você tem o desejo de comer chocolate, não, esse desejo de comer chocolate eu vou substituir pelo desejo de ler um bom livro. De início não vai ser simples, por quê? Porque o comer chocolate te dá um retorno imediato. O ler um bom livro não vai te dar um retorno, mas é questão de aculturar. O primeiro grande passo você deu. Você está em luta contra alguma coisa. Tá? A segunda grande passo, a segunda parte que tem que fazer é identificar o que compõe isso contra o qual você acha que está lutando. Uma vez identificado, pegue um a um e resolva. E nós temos aqui como dica, podemos dar, temos 2 programas aqui, os Mistérios do Sexo, né? 3 programas foram feitos, acho que é interessante você dar uma olhada. Mas é muito importante, só o fato de você já ter escrito isso aqui pra gente. Porque aqui nós somos todos... E veja que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o que em você se manifesta, não é você que gerou isso, é você que herdou isso, você trouxe de berço, por conta das decorrências e intercorrências que você tem tido em vidas anteriores, mas também a família a qual você está ligado, também a humanidade no momento atual. Então esse conjunto de coisas é que acorda esses demônios mais antigos, né, que assim, esses conglomerados astrais mais antigos, que tendem a se manifestar. Aí é que vem os grandes embates, aí é que acontecem as grandes lutas cósmicas, aí é que acontece o grande trabalho evolucional, que é você resolvendo em você mesmo as tendências ancestrais que foram criadas por outros seres humanos. Porque essa questão do sexo, isso é um processo que aconteceu em meados da Lemúria e que é causa da grande queda da maior parte dos processos evolucionários, inclusive da Atlântida, do Tibete. E todos nós, não se preocupe não, porque todos nós vemos com as mesmas tendências, tá? Né? Não necessariamente. Não é, mas todos nós somos lemurianos, então as tendências estão em nós aqui. Todos nós somos antes ainda do exato, tudo aí. Bom, deixa eu complementar então com 2 perguntas aqui, aí nós estamos quase em cima da hora, não, sim, já é quase 1 hora, o Jorge também tem que sair. A Nilta e depois dela, encerrando. Sei que somos centenários, diz a Nilta, então vivemos nesses planos de consciência. Muitas possibilidades de muitos tipos de vida, entendo que não necessariamente como aqui na Terra. Exatamente. Isso tudo. Assim, se você vai imaginar uma hierarquia onde é muito simples assim, no próximo ciclo evolucional, o corpo mais denso, né, do ser humano, né, ele tende a ser o astral. No outro ciclo evolucional, o corpo mais denso do ser humano, ele tende a ser o mental. Então assim, não vai ter o que tocar, não tem como falar, o bicho cheirar, ver por quê? Porque nós estamos dispersos no plano mental. E existem hierarquias antes, vão existir hierarquia depois. Da mesma forma que vai chegar um momento evolucional em que nós atingimos o ponto de seres logísticos, que acabou o processo do Sol, que é esse que a gente considerou como Sol, e nós vamos hierarquia e vamos intervir como hierarquia em outro momento evolucional, sem o corpo mais denso daquele momento. É um processo, sabe? E a gente, o professor diz assim: não somos os primeiros e não seremos os últimos. Tá aí. Duas últimas. Essa Lisa. Nem vou dizer no ar aqui o que você escreveu, Lisa. Pode aqui. Bom, vou voltar aqui para o Pablo. Para Pablo não, para Délia. Temos que focar em nós, já que é difícil dar conta de tudo que temos que resolver. Quando você pensa naquilo dali, quem é, você pensa assim, e é como qualquer coisa assim, como a Délia falou sobre fumar. Aí você vai analisar o ato de fumar ou aquilo que você falou ali, você assim, você pega e olha assim, que coisa, desculpa, mas que coisa mais ridícula. Um adulto consciente, um ser humano cósmico,
divino, em evolução, centenário, agarrado num cilindro de papel, com tabaco no meio, queimando e aspirando fumaça, achando que aquilo é prazer. Primeira coisa. E segundo, e achando que é difícil largar disso. Entende? Então, analisar logicamente o fato, né? Isso expõe aquelas criaturas que se alimentam do próprio fato. A mesma coisa a questão do sexo, né? É que o cara vive em função do sexo, porque tá, mas o sexo é bom, você vai lá, tá meia hora, 1, 2, 3, 4, você vai ter 24 horas por dia, mas acabou, aí vai fazer o que? Você vira e ronca, levanta e vai comer pizza, e o resto da vida, os outros 23 horas e meia, as outras 22 horas, porque a vida é outra coisa, da mesma forma com relação às coisas todas, né? Então aqui, deixa eu ver aqui e tal. Tá, tá, você já falou sobre o vício, né? Acabou de falar sobre isso ou não? Tá. Não, a pergunta Não, explicou ali sobre a questão dos issues, ok. Exato, tá. E aqui, ó, finalizando, para Adélia. Jorge, queria muito que você falasse sobre como parar de fumar. Lembro que num programa o Grego falou que você deu dicas importantes. Adélia, isso pode ajudar muita gente. Sim, foi no Facebook que alguém perguntou e eu escrevi assim, alguns passos, sabe? Mas eu não me recordo e deve estar lá na página do Vida Inteligente. Ou no Vida Inteligente e no próprio perfil do Jorge, né? Você postou no teu perfil não, também? Acho que foi no só no Vida Inteligente? Então, deleite-se lá. Mas se alguém tiver, compartilhe com a Adélia também, sim, né? Mas o passo é isso, Adélia. É assim, você vai sentir vontade de fumar, aí você para um instante, né, e analise assim, o que está posto na mesa, assim, o que está te levando a ter vontade. Não adianta dizer, eu tenho a vontade pronto, né? Eu estou nervoso e vou fumar, mas está nervoso por quê? Calma, analise o porquê, depois pode até fumar. Estou irritado e vou fumar, estou contente, então você analisa o porquê. Depois, na hora que você for acender, antes de pegar e fumar a primeira vez, ou antes de atender qualquer desejo que nos assole, né, você olha para aquele negócio e tenta encontrar onde é que está o sentido daquele negócio. Como é que alguém pode sentir prazer em cheirar fumaça? Entende? E aí essa negação, esse questionamento, essa exposição do desejo, né, à lógica, é a mente concreta interferindo no astral e dando ao astral consciência. Um ser do astral, né, exposto, um desejo qualquer, né, um elemental qualquer questionado, ele em si deixa de existir porque ele em si não se explica. É isso aí. Bom, pessoal, olha, foi muito gostoso hoje, grata surpresa de ter o Jorge aqui. Obrigado. A participação de vocês, que é sempre valiosíssima, pessoas inteligentes, pessoas que abrem seus corações, que o problema de cada um é problema de todos, que nós somos todos um, né? Claro que é. Então é isso aí, Jorge, muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço a vocês, fiquem bem, uma boa vida. Fraterno abraço e um feliz sempre, até mais.